Estamos então com a Cris Romanha, foi a coordenadora de toda a coleta de dados da revista Panorama Socioeconômico de Bento Gonçalves. Cris, eu conversava agora com o Alexandre Michelin e ele me dizia, eu até perguntei a ele, a dificuldade de coletar dados. Nós sabemos como é o gringo. Ele sempre tem aquela restriçãozinha, eu vou achar que estou ganhando muito, ou eu não quero mostrar que estou perdendo, coisa assim. E mesmo com toda a insistência que eu me lembro que aconteceu, de que os dados seriam estritamente sigilosos, inclusive as empresas sequer seriam nominadas, mesmo assim teve dificuldade, Cris? Bom, acho que em princípio é importante esclarecer que a pesquisa é feita em duas etapas. A gente trabalha uma etapa com a coleta de dados primários e outra etapa com a coleta de dados secundários. Traduz isso para nós. Então, na coleta de dados secundários, a gente busca junto às entidades do setor dados referentes a cada um dos segmentos pesquisados. Por exemplo, setor moveleiro, setor vinícola, setor metal mecânico e elétrico, turismo, construção civil e transportes. Então, a gente analisa dados que essas entidades nos fornecem sobre número de empregos gerados, faturamento, número de empresas que fazem parte do setor, né? Essa parte da pesquisa é muito fácil, na verdade, de ser trabalhada, porque o que depende do nosso trabalho, Frício? Depende de tu ter dados, de tu ter informação. E quando tu tem informação, é muito fácil de se trabalhar, de se chegar a análises e conclusões. Mas conseguir os dados. Aí a gente está falando da pesquisa de dados primários. A pesquisa de dados primários, na verdade, ela é um pouco mais complicada. Complicada no que sentido? É muito difícil das empresas quererem abrir toda a sua vida, né, financeira, toda a sua estruturação, porque a gente trabalha em cima de um perfil da empresa, capacidade produtiva, resultados financeiros, né? Embora esses dados a gente garante o sigilo, né, de todos esses dados, muitas vezes fica um pouco complicado de algumas empresas quererem abrir. Essa realmente é a nossa maior dificuldade, né, ter a participação. Embora a gente trabalhe com técnicas estatísticas que nos permitem, a partir de uma amostra, ter a confiabilidade que a gente precisa para ter uma análise. Eleitoral, por exemplo. Se faz uma amostragem. Por uma amostragem, tu pode chegar muito próximo do número final da realidade, é isso? Mais ou menos isso. Só que o que difere? O que difere é que em pesquisa, quanto mais similar o perfil da amostra, menor é a necessidade de tu ampliar essa amostra e menor, consequentemente, a margem de erro diminui. Então, se a gente está falando de um setor industrial, de um setor de comércio e do setor de serviços, a gente está falando de perfis muito similares. Consequentemente, a margem de erro cai. Tá? Me diz uma coisa, eu vou me informar da minha empresa, por exemplo. A empresa tem que colocar o nome dela, tudo direitinho lá, ela pode fornecer os dados como empresa X, por exemplo, sem identificação. Ela pode fornecer os dados sem identificação. Tá, e mesmo assim tem dificuldade? Mesmo assim tem dificuldade. Mas eu acho que isso é um comportamento normal. E uma coisa importante é que um dos princípios da pesquisa é que a gente garanta, né, a liberdade para o possível respondente, para o possível entrevistado. Então, ele tem o direito de decidir se ele quer ou não participar. E a gente segue esse princípio, né? Esse código de ética, na verdade. Eu recordo que as primeiras revistas que saíam, elas tinham assim por setor, tinha a hierarquia, quem vendeu mais, quem vendeu maluco, aquela coisa. Todas as empresas participavam. E de repente... Exatamente. A gente, na verdade, o que acontece, né? Eu sei que tem feito um esforço para trazer novidades, para inovar na forma de buscar essas informações e disponibilizar para a comunidade num todo. Então, inicialmente era feito a hierarquia e foi um trabalho excelente, um trabalho que teve grandes resultados durante muito tempo, mas em função de todo o desenvolvimento, toda a modernidade, hoje o mundo é muito dinâmico, procurou-se desenvolver uma ferramenta diferenciada que pudesse, na verdade, traçar o panorama socioeconômico do município. Eu até trouxe para a gente 2 gráficos. Sim, vamos mostrar então para o nosso telespectador. Isso, vamos dar uma olhadinha no gráfico da receita líquida. Esse é um dos principais resultados financeiros, tá? O que a gente pode observar através desse gráfico? Nós temos ali as colunas maiores, na verdade as colunas em roxinho, né, representando a indústria, em rosinha é a representação do comércio
e em amarelinho a representação do serviço. Então, a gente verificou um crescimento, né, no último ano pequeno, na verdade, um crescimento na receita líquida. É 2004. E isso, o a último evolução é 2004, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Exatamente. A gente tem aí o período de 2004 a 2009, uma análise da receita líquida versus a margem de lucro operacional de cada um dos setores. O que a gente verificou é que a receita líquida no último ano, ela cresceu, da indústria, ela cresceu cerca de 2%, enquanto do comércio cresceu cerca de 7%. Em contrapartida, a margem de lucro operacional dessas indústrias caiu. A indústria que trabalhava numa margem de lucro de aproximadamente 20% caiu para 18%. E o comércio, que trabalhava numa margem de lucro de cerca de 8%, caiu para 6%. Já no setor de serviços, a gente observou um movimento contrário. A receita líquida caiu cerca de 7%, mas a margem de lucro cresceu. Interessante isso, o crescimento do comércio. O comércio de Bento cresceu, quer dizer, tem um mérito aí do Cindy Lojas, CDL, Com certeza. Viva Bento, né? Com certeza. Também uma coisa que a gente percebeu fazendo uma análise, né, do lucro operacional das empresas no período compreendido de 2004 a 2009, a gente verificou crescimento em todos os setores. Então, o setor da indústria cresceu a uma margem de 15%, enquanto o setor do comércio cresceu cerca de 3% e o de serviços cresceu em torno de 11,5%. Nós temos outro gráfico agora, né, Cris, para mostrar. Vamos mostrar então esse outro gráfico para que tu comente sobre ele. Ele, na verdade, é justamente isso que eu acabei de explicar, tá? Ele apresenta, faz uma análise da taxa média anual de crescimento dessas empresas pesquisadas, e aí a gente tem o segmento da indústria, comércio e serviços representados no período de 2004 a 2009. Então, a gente pode observar que, embora a receita líquida, né, tenha diminuído, tenha crescido pouco e a margem de lucro operacional tenha caído, a taxa média anual de crescimento do setor da indústria cresceu em torno de 15%. Do comércio também vem crescendo em torno de 2% a 3% e serviços em torno de 11%. Explica direitinho aquele primeiro que tem as colunas maiores, o que significa aquilo? Então, aquele primeiro bloco de colunas é o segmento da indústria. Tá? Cada cor é um segmento, é isso? É um ano, na verdade, de 2004 a 2009, a representatividade da indústria quanto ao lucro operacional. E no segundo bloco de colunas é o setor de comércio e no terceiro é o setor de serviços. Pois é, está ali estampado como o Bento realmente é uma cidade industrial, né, Cris? Exatamente. O espírito empreendedor nosso. Cris, eu queria que tu comentasse algo mais que tu achas interessante, claro, que o nosso telespectador, nosso Bento Gonçalves, saiba. Como ele quiser interessado em adquirir a revista, como tem que proceder. E já chama para o ano que vem, que não aconteça esse tipo de coisa. Vamos mostrar os dados, mesmo que não identifique a empresa. É importante para que nós tenhamos cada vez mais fidedignidade no panorama socioeconômico. Perfeito. Eu gostaria de colocar aqui alguns dados interessantes sobre as admissões versus as demissões. Sim, as empresas que participaram desse estudo, Friso, representam mais ou menos 10% da população, ou seja, as empresas que participaram do estudo empregam cerca de 10.800 colaboradores, o que representa 10% da população. No município, são gerados cerca de 44.481 empregos aproximadamente. Então, as empresas que participaram da amostra representam 24% dos empregos formais do município. A gente fez uma análise, né, e estabeleceu um comparativo entre 2009 e 2010 e 2008, no número de admissões versus demissões. E o que a gente percebeu? Que o número de admissões em 2010 foi 19% superior ao número de demissões, enquanto 2009 essa variação foi de 7%. Interessante, o setor que mais admissões em 2009? Exatamente. O ano da crise? Exatamente. E interessante, o setor da indústria é o que mais vem gerando empregos, principalmente na linha de produção. O que a gente observou? Que a indústria, ela fez só na linha de produção a gente está falando, em torno de 2.600 admissões,
contra 1.900 demissões, com um saldo positivo de 657 novas vagas, né, o que nos permite aferir que a economia vem se mantendo em crescimento. Perfeito. Ok. Bom, só tenho, né, a agradecer, em especial às entidades que nos deram muito apoio, né, disponibilizando as informações que elas trabalham junto aos seus associados, como o Sindimóveis, Mobergs, Sindibento, que é dos transportes, o CIMI. Também agradecer à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, ASCOM, que eu não posso deixar de citar aqui, e a Ibravin em especial, que tem um banco de dados fantástico, com informações precisas que muito contribuíram para o nosso trabalho. Como se adquire a revista? Através do SIC. Centro de Indústria e Comércio, telefona e tal. Exatamente. Tem ideia do preço dela? Eu não sei te dizer, na verdade. Eu acho que essa revista não vai ser comercializada. Ela é distribuída a todos os associados. Então tá aqui, ó, Panorama Socioeconômico de Bento Gonçalves. Pode ser adquirido telefonando para o Centro de Indústria e Comércio, né? Está aqui tudo o que nós precisamos saber sobre Bento Gonçalves. Um trabalho magnífico realizado pela equipe do Miquelin e da Cris Romanha, e que Bento Gonçalves mais uma vez deve agradecer, inclusive principalmente ao Centro de Indústria e Comércio, por encabeçar esse trabalho todo. Muito obrigado a todos, eu volto amanhã. Bom Grenal para todos os gremistas, é claro. Eu volto segunda-feira. Opinião com Antônio Frissur. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br